Na primeira cena, uma garota lê um trecho de um livro sobre a batalha entre um Lorde Demônio e um mago. No trecho, o Lorde Demônio fica chocado ao ver que o mago não recua, não importa o que aconteça durante a luta. O mago explica que tem pessoas para proteger, e esse pensamento lhe dá força para continuar. Ele então atinge o Lorde Demônio com um raio, desferindo um golpe final que o derrota e encerra a árdua batalha. Após terminar o livro, a garota solta um suspiro de satisfação. A cena seguinte mostra Rumia andando pela cidade de Alazur, estudante da Academia de Magia de Alazur. Ela vê um homem que acabou de se machucar e logo corre para ajudá-lo. Depois de usar magia para curar seu ferimento, o homem nota seu distintivo escolar e elogia suas impressionantes habilidades mágicas. No entanto, ela pede para ele guardar segredo, pois usar magia fora da academia é proibido. Enquanto ela conversa com ele, sua amiga Sistine aparece procurando por ela, e elas vão juntas para a escola. Ao entrarem, assustam-se ao ver um cara correndo em direção a elas em alta velocidade. Sem pensar, Sistine lança um feitiço que o joga voando numa fonte próxima. Ao vê-lo cair na água, elas logo se preocupam, achando que foram longe demais, mas, para alívio delas, ele emerge ileso. Elas se desculpam rapidamente pelo ocorrido, mas ele, arrogantemente, insiste que a culpa é toda delas, ignorando que as provocou ao avançar contra elas. Ele então faz um movimento inadequado com Rumia, como que procurando motivos para aceitar desculpas, o que irrita Sistine, levando-a a jogá-lo na fonte de novo. Enquanto os três têm esse encontro na fonte, Harlequin está sentado no escritório do diretor, esperando impacientemente pelo cara na fonte, Glenn Redders. Glenn é um novo professor na academia que deveria ter aparecido bem mais cedo, mas ninguém conseguiu contatá-lo na hora. Harley lamenta que, embora Glenn seja um substituto temporário do ex-professor Hugh, eles não deveriam jamais tê-lo contratado. Enquanto os alunos ponderam sobre o atraso do novo professor, ele de repente, enfim, chega. Sistine e Rumia ficam chocadas ao descobrir que seu novo professor é, na verdade, o mesmo cara com quem elas se desentenderam logo mais cedo naquele dia. De volta ao escritório do diretor, Harlequin continua a discutir as qualificações de Glenn para lecionar na academia. Eles veem por suas credenciais que ele é apenas um mago médio de terceira classe, mas também lembram que ele foi recomendado por uma professora muito respeitada, a Arfonia. Harlequin começa a falar mal de Glenn quando Arfonia entra e exige que ele retire na mesma hora o que acabou de dizer. O diretor pergunta por que ela apoia tanto o Glenn, e ela responde que é uma longa e triste história, acrescentando que apenas espera que ele tenha uma vida plena. Enquanto isso, os alunos da classe do Glenn estão totalmente insatisfeitos com seu ensino. Sistine o confronta sobre sua incompetência, mas assim que ela faz, o sino da escola toca, sinalizando o início de uma nova aula. Isso dá a Glenn a chance de sair rapidamente enquanto ela está falando. Os alunos então seguem para um vestiário para se preparar para a próxima aula. Enquanto estão ocupadas se trocando, todas se assustam quando Glenn entra repentinamente na sala cheia de garotas nuas, e Glenn é novamente espancado e jogado para fora da sala. Após este incidente, a aula de alquimia deles é então cancelada. Então as garotas decidem almoçar e esperar pela próxima aula. Enquanto estão almoçando e conversando, Glenn entra e se senta com elas, discutindo a comida com a Rumia. Notando que Sistine está quieta, ele pede para ela, por favor, compartilhar seus problemas com ele. Assim que ela está prestes a falar, ele enfia uma colher de sua comida na boca dela, deixando-a furiosa outra vez. Na próxima aula, Glenn mantém sua atitude desinteressada em relação ao ensino. Sistine não aguenta mais, então ela o desafia para um duelo de magia, que ele, sem demora, aceita. Eles concordam que usarão apenas o feitiço de choque para iniciar o duelo. Isso desperta entusiasmo entre os outros alunos, que se perguntam quem tem mais chances de vencer no final. Eles imaginam que quem conseguir encurtar o feitiço de choque e lançá-lo mais rápido, sim, vencerá. Sistine sente medo e não tem certeza se pode vencer, mas decide que sua luta é por uma causa nobre, e ela tem que se manter firme e lutar, pois não pode mais tolerar o comportamento de seu professor. Para surpresa de todos, o professor leva um golpe logo no início do duelo, e após mais 2 ataques, ele perde para Sistine. Portanto, Sistine exige que ele haja como um professor mais adequado a partir de agora. Ele responde dizendo que apenas dará um desconto a ela dali em diante. Glenn é firme sobre sua abordagem de ensino. Em uma de suas aulas, um aluno faz uma pergunta que ele não consegue responder, e Sistine se oferece para tentar, dizendo que Glenn não tem o menor apreço pela magia. Glenn rebate, questionando o valor da magia, e afirma sem pensar que ela não tem essência real alguma. As pessoas apenas a admiram sem motivo, e ela só é útil para matar somente. Ele argumenta que, embora se possa matar alguém com as próprias mãos, a magia permite matar sim, 10. Apoiando seu argumento, ele menciona que muitos casos de assassinato registrados envolveram magia. Essa divagação lhe rende um tapa de Sistine, que desabou em lágrimas ao ouvi-lo e agiu sim, por frustração. Envergonhada e chateada, ela então sai correndo da sala de aula. Glenn faz uma caminhada para pensar sobre o que aconteceu com Sistine. Durante sua caminhada, ele encontra Rumia tentando ativar um círculo mágico e vai até ela. Quando a alcança, ele aponta logo que ela não deveria estar tentando ativar aquele círculo mágico. Rumia pede desculpas e tenta limpá-lo, mas Glenn a encoraja a continuar e a ajuda. Depois eles conversam um pouco sobre seus passados. Rumia compartilha sua paixão pela magia, explicando que acredita que ela ajudará a causar um impacto positivo, um grande impacto na humanidade. Ela também menciona que a magia permitirá que ela cumpra sua promessa a Sistine, cuja família usou magia para resgatá-la de um grupo de magos do mal que tentaram capturá-la e, pior, matá-la.
Ela acrescenta que a família de Sistine a inspirou a aprender magia, e urge Glenn a pedir desculpas a Sistine, porque a magia cria um laço muito especial entre ela e seu avô. Sistine escuta a conversa deles e se lembra de seu pai em seu leito de morte. Ele era um mago que morreu antes de conseguir desvendar os mistérios do Castelo Celestial de Melgaleus. No dia seguinte, Glenn surpreende a todos ao aparecer bem cedo. Ele até pede desculpas a Sistine e passa a ensinar a turma em profundidade sobre o feitiço de choque que eles antes pensavam que ele, claro, não conseguiria lidar. Eles ficam chocados ao saber que há muito que não sabem sobre magia. Então Glenn os ilumina e encoraja a criatividade sobre a mera memorização para se tornarem, enfim, melhores magos. A notícia da melhora inesperada de Glenn se espalha. Arfonia se gaba dele para o diretor, para a irritação de Harley Quinn. Um casal de azarões, conhecidos como os pesquisadores da sabedoria divina, discutem o progresso de Glenn em segredo, planejando uma missão maligna durante a conferência de magia da academia. Na manhã seguinte, dois homens de aparência ameaçadora invadem a sala procurando pela Rúmia. Todos afirmam não conhecê-la, e Sistine até os confronta por serem rudes na sua busca. Após várias ameaças, Rúmia se revela e os homens admitem que já sabiam quem ela era, mas queriam continuar perguntando até que ela, sim, se mostrasse. Eles então agarram Rúmia e Sistine. Um homem leva Sistine para um canto escuro e tenta atacá-la quando Glenn chega. Presumindo que estavam se beijando, ele se dirige à porta, mas antes que possa sair, Sistine grita para ele salvá-la de seu agressor. Ele se aproxima. Ela o avisa para fugir, dizendo que ele talvez não tenha chance alguma contra o atacante. Confuso, Glenn pergunta se ela quer que ele a resgate ou fuja. Ele escolhe salvá-la e lança a carta do tolo, um feitiço que anula a magia, para que nenhum deles possa usar magia um no outro de forma alguma. Ele então luta contra o agressor usando os punhos. O atacante fica surpreso com a força de Glenn, mesmo sem magia alguma. No final, Glenn o derrota, o amarra e o tranca numa cela para ser questionado sobre o ataque à academia. Glenn acabou de lidar com o atacante da Sistine e quer verificar se ela está bem. Ela responde que está bem e está prestes a dizer algo mais, quando ele a interrompe, assumindo que ela quer dizer a ele que ele não deveria ensinar os outros. Em vez disso, Sistine aponta que ela, na verdade, queria mencionar que as calças dele estão sim abaixadas. Ele nota uma tatuagem no homem que revela que os atacantes pertencem a uma sociedade secreta de magos do mal, conhecida como os Pesquisadores da Sabedoria Divina. Ele contata a Cafonia através de sua pulseira, e ambos expressam choque que os terroristas ousaram invadir a academia, suspeitando que um cúmplice os ajudou a entrar. Enquanto investigam, um portal se abre ao lado de Glenn e Sistine, liberando um enxame de monstros chamados Golems de Osso. Sistine e Glenn se unem para lutar contra eles. Durante a batalha, Glenn ensina a Sistine a usar sua magia de forma mais eficaz. Depois amplifica sua magia, acionando um feitiço de extinção que elimina todos os golems de osso. Logo depois disso, Rake, outro mago do mal, aparece para atacá-los. Glenn pede ajuda a Sistine novamente, desta vez para usar um feitiço de desativação. Antes que ela possa concordar, ele de repente a empurra do prédio. Quando ela atinge o chão, fica a princípio irritada, concluindo que ele a acha inútil. Mas ela reconsidera e percebe que se ele quisesse se livrar dela de verdade, não teria pedido ajuda primeiro. Ela decide que o empurrão foi uma distração e corre de volta à luta, chegando a tempo de ajudar Glenn com a força de desativação que ele precisava, enquanto ele agarra um e o crava no coração de Rake, matando-o. Glenn gasta muita força na luta e perde a consciência. Sistine fica ao lado dele até que ele recupere suas forças. Assim que ele se recupera, Glenn contata a Cecília para confirmar a localização da Rúmia, que está no elo de teletransporte na torre da escola. Ele segue para a torre de teletransporte, onde descobre que o ex-professor Hyugi está por trás dos ataques à escola. Hyugi planeja usar a si mesmo como uma bomba humana para destruir toda a escola, com Rúmia como um componente crucial de seu plano. Ele ativa a operação usando uma gaiola de feitiços, e embora Glenn tente revidar usando a carta do tolo, Huey o avisa que ele não terá tempo suficiente para resgatar a Rúmia se usar a carta de forma alguma. Então Glenn decide usar sua virtude mágica, mana, para escrever feitiços modificadores no círculo mágico para libertar a Rúmia de sua gaiola de feitiços. Hyugi o informa que há 5 gaiolas de feitiços, bem mais do que Glenn esperava, e ele pode não ter mana suficiente para libertar a Rúmia a tempo. Após neutralizar a 4ª gaiola de feitiços, Glenn percebe que está ficando sem forças e desmaia ao tentar ajudá-la. Felizmente, ele desmaia perto da borda da gaiola de feitiços, perto o suficiente para a Rúmia alcançá-lo. Ela transfere parte de sua virtude para ele, reavivando-o para que possa cancelar o feitiço. Assim que termina, ele confronta Hugh e o espanca para lhe ensinar uma lição, sim, pelos crimes que cometeu. Zelos, um guarda imperial, conversa com a criada imperial e compartilha suas preocupações de que sua majestade, a rainha, planeja ir ao Império Alonso, apesar de um recente incidente terrorista. A criada o lembra que o incidente envolveu Rúmia, que é, na verdade, a princesa Hermiana, e que a rainha está preocupada com a segurança da princesa. Eles são chamados à presença da rainha, e Zelos jura protegê-la enquanto partem nessa jornada incerta, mesmo durante a competição. Ele pede para confirmar a identidade da garota em questão, e a rainha confirma que a garota a que ele se refere é a princesa Hermiana, que foi declarada morta, e apenas alguns na academia, sim, sabem disso.
Zelos aconselha a rainha a ter cuidado para não revelar a identidade da Rúmia como princesa Hermiana, ao que a rainha reconhece que já está ciente. A rainha pensa na Rúmia e em como foi triste, sim, nos últimos 3 anos desde a última vez que a viu. No fundo, ela sente que Rúmia a odeia e duvida que será perdoada, mas mais do que tudo, ela espera que Rúmia esteja saudável onde quer que esteja. Em classe, Sistine e Rúmia anunciam as categorias para a próxima competição, para encorajar os alunos a participarem. No entanto, nenhum parece interessado, o que preocupa a Sistine, já que a competição acontecerá na próxima semana. Apesar da Rúmia os encorajar a fazer o melhor, os outros alunos estão convencidos de que falharão. Não importa o que aconteça. Eles também mencionam que a rainha estará presente, e eles acham que seria muito embaraçoso participar e ter um desempenho ruim. Enquanto debatem sobre a participação, Glenn entra, afirmando que pode resolver as coisas. As garotas ignoram isso, já pensando que ele sempre estraga tudo, mesmo. Ele explica que usará seu charme como instrutor para ajudá-las a vencer. Ele então os divide em grupos com base nas categorias da competição. Alguns alunos discordam, querendo participar de categorias diferentes. Glenn lhes diz que não são adequados para essas categorias, e insiste que as que ele escolheu correspondem, sim, melhor às suas habilidades. Ouvindo isso, eles o escutam e concordam em manter as categorias que ele atribuiu. Enquanto ele continua a emparelhá-los, Sistine e Rúmia percebem que ele deve ter estado prestando atenção nelas o tempo todo, mesmo apesar de sua atitude indiferente. O que eles não sabem é que Glenn já havia se encontrado com o diretor antes em seu escritório, onde mencionou que estava sem dinheiro e precisava de um adiantamento de seu pagamento. O diretor respondeu que a maneira mais rápida de ser pago seria ganhar um bônus especial que iria para o professor cuja classe vencesse, enfim, a competição. Gibu, um dos alunos, sugere uma abordagem diferente que ele pensa que pode dar à classe deles uma chance melhor de vencer. Ele argumenta que apenas os melhores alunos deveriam participar em vez de emparelhar todos juntos. Glenn considera isso, mas Sistine o interrompe, dizendo que é melhor ter todos envolvidos e todos fazendo o que fazem de melhor, mesmo que isso signifique que eles possam, sim, falhar. Glenn senta-se sozinho, frustrado por ter que trabalhar com todos os seus alunos, enquanto outros se concentram apenas nos melhores. Ele assiste com pesar outras classes, treinando habilmente para a competição e depois tenta sim conseguir um espaço de prática para sua classe. No campo de prática, Riley o confronta, exigindo que ele desocupe a área para que a classe dele possa usá-la. Glenn pergunta se ele pode pelo menos praticar debaixo de uma árvore com seus alunos, mas Riley se recusa, claro. Irritado, Glenn adverte Riley para não subestimar sua classe e o desafia para uma aposta. O professor perdedor deve dar ao professor vencedor 3 meses de salário. Assim que ele faz o desafio, Glenn sente um aperto de arrependimento porque ele se preocupa que sua classe possa sim perder. No entanto, Riley concorda com a aposta, e ambos decidem superar um ao outro. Dias se passam e Glenn se esforça muito para preparar seus alunos para a competição. Seus alunos, especialmente Sistine e Rúmia, notam seu compromisso, já que ele é geralmente distante, mas se torna sério para a competição. Uma noite, Rúmia olha para seu medalhão e se lembra da época em que foi atacada quando ainda criança. Enquanto ela está olhando, Sistine entra para avisá-la que o jantar está pronto e pergunta o que ela olha, mas Rúmia dispensa, dizendo que não é nada e guarda o medalhão. Na mesa de jantar, os pais de Sistine pedem desculpas às garotas, explicando que tentaram cancelar o trabalho para vê-las competir, mas acabaram com outro emprego e não puderam ir. No dia da competição, a rainha chega ao Império. Enquanto viajava, sua criada sugere um pingente diferente para a rainha usar, porque o que ela tem pode, sim, revelar muito sobre a identidade da Rúmia. A competição começa conforme o planejado. Rúmia anota o pingente no pescoço da rainha. A classe 2, a classe do Glenn, vence a primeira rodada, para a alegria da Cecília e a irritação do Riley. Enquanto isso, Riley trama secretamente com um guarda. Na segunda rodada, a classe 2 vence novamente. Durante a terceira rodada, que envolve defesa mental, Rúmia compete contra Jail da classe 5, um campeão de longa data que tenta sim convencê-la a desistir. No entanto, Rúmia o derrota por pouco. Enquanto a competição continua, a rainha observa Rúmia, orgulhosa de seu desempenho. O comentarista torce pela classe 2 por sua performance incrível. Enquanto isso, alguns espectadores reconhecem Glenn diante de ele se tornar professor na academia lá. Uma senhora quer confrontá-lo para acertar contas antigas, mas Albert a impede. Ela pergunta se Albert também quer encontrar o Glenn, e ele admite que tem muito o que discutir com o Glenn. Mas a prioridade deles é a missão de proteger a rainha, especialmente com algumas atividades suspeitas acontecendo. Durante um breve intervalo, Glenn faz uma caminhada quando Lynn, uma aluna de sua classe, o aborda para pedir ajuda. Ela compartilha seu medo de não se sair bem na categoria que ele a designou. Ele pergunta se ela gostaria de trocar com alguém, principalmente na categoria de transmutação, e ela concorda sim. No entanto, ela se preocupa que se ela trocar, seu novo parceiro pode não estar pronto para a mudança, o que poderia atrasar todos. Glenn assegura que o que importa é aproveitar a competição, porque não é apenas um concurso, é também, veja bem, um festival mágico. Ele então lhe dá uma lição especial sobre magia de autoilusão e se transforma em Rúmia, para ilustrar como funciona. Enquanto ainda na forma de Rúmia, Sistine lhe traz o almoço, pensando que é a Rúmia. Sentindo muita fome, ele pega uma fatia, mas nem sequer morde antes que a verdadeira Rúmia apareça então. Sistine então lança um feitiço para revelar sua verdadeira forma. Percebendo o que aconteceu, ela o lança no ar, fazendo-o cair num arbusto próximo. Sentado no arbusto, ele pensa sobre o que acabou de ocorrer. Rúmia se aproxima com a comida e a oferece a ele.
Glenn devora a comida e agradece a Rúmia, chamando o cara que a rejeitou antes de tolo. No caminho de volta para a competição, eles encontram a rainha, que veio procurando pelo Glenn. Ele inicialmente responde, sem vê-la, que está ocupado e não pode falar com ninguém. Mas quando ele se vira para vê-la, a cumprimenta adequadamente. De volta ao local da competição, Zelos, o guarda imperial, nota que a rainha está desaparecida e envia alguns guardas para encontrá-la. Cecília ri, sabendo que ela ajudou a rainha a se esgueirar para ver o Glenn usando sua magia. Uma criada encontra a Cecília enquanto ela está rindo, e revela algo que a faz ofegar. A rainha conversa com o Glenn, relembrando seu passado como um grande mago, embora tristemente ele tenha sido dispensado de suas funções em desgraça. Glenn argumenta que ele partiu por conta própria, e insiste que a rainha não deveria sentir pena dele, nem tratá-lo como uma pessoa inferior. Ele pergunta a ela por que ela veio vê-lo sem nenhum guarda. Ela se aproxima da Rumia, a chama de Urmiana, menciona como ela cresceu, diz que sentiu muito a falta dela e pergunta como estão as coisas na casa da família Sistine. Rumia admite que parece um sonho realizado ver a rainha novamente. No entanto, depois de pensar bem, a Rumia age como se nunca tivesse conhecido a mulher, e diz a ela que ela está enganada. Ela esclarece que não é Urniana, mas que seu nome é Rúmia. A rainha fica triste assistindo a isso e pede desculpas pela confusão, dizendo que apenas a confundiu com a falecida princesa. Com isso, a Rúmia foge delas, e a rainha volta para seu lugar no campo da competição. A caminho, ela é parada por um grupo de soldados liderados pelos Zelos. Ele a informa que, devido a um certo problema, eles precisarão detê-la em algum lugar por um tempo. De onde ele está, Albert vê o que acontece entre Zelos e a rainha. Ele informa ao real sobre o que acabou de testemunhar e juntos eles elaboram um plano para ficar de olho na rainha para garantir sua segurança. Enquanto isso, Glenn reflete sobre o que acabou de ver entre a rainha e a Rúmia. Seus pensamentos são interrompidos pela Sistine, que pergunta sobre a Rúmia, que não voltou desde que foi trazer comida para o Glenn. Glenn conta a ela sobre o encontro entre a rainha e a Rúmia, e explica que a Rúmia provavelmente precisa de um tempo sozinha após o incidente. Ele então menciona que a procurará em qualquer lugar, pois tem energia dos sanduíches que a Rúmia lhe trouxe antes. Glenn encontra a Rúmia sentada debaixo de uma árvore, a olhar para o seu medalhão. Ela não o percebe a aproximar-se, então continua a olhar para ele enquanto ele a observa. Finalmente ele pergunta o que ela está a olhar. Ela diz que é um medalhão que sempre esteve com ela, mas não sabe muito sobre ele, pois não tem foto ou detalhes de quem lhe o deu. Ela comenta que é estranho tê-lo guardado todo este tempo, mesmo sem saber nada. Ela pergunta se ele sabe sobre ela e a rainha, e ele diz que sim. Então ela pergunta o que ele acha que ela deveria ter feito naquela situação. Ela continua a explicar que nasceu especial e que a sua existência é uma séria ameaça para a sua família, pois poderia ser usada como uma bomba humana contra eles. Ela diz-lhe que, embora entenda, uma parte dela ainda está zangada com a rainha, sua mãe, por a ter abandonado. Ele então pergunta o que os seus verdadeiros sentimentos lhe estão a dizer para fazer nesta situação. Ela admite que não entende realmente os seus sentimentos naquele momento. Glenn revela que costumava ser um mago no exército imperial, e por causa do seu trabalho visitava frequentemente a corte real. Ele acrescenta que a governante sempre usa o mesmo medalhão que a Rúmia tem. Ele diz-lhe que a resposta à sua pergunta esteve ali o tempo todo, e ela precisa de enfrentar os seus sentimentos em vez de fugir deles. Ela diz que tem medo de encontrar a rainha, sua mãe, e implora a Glenn que vá com ela. A caminho de encontrar a rainha, guardas imperiais interceptam-nos, tentando prender Rúmia por tentativa de assassinato da rainha. Rúmia rende-se, e embora Glenn tente resistir, ele é atingido por um dos guardas e desmaia. Os guardas levam Rúmia para uma árvore e mandam-na fechar os olhos e ficar quieta, pois se ela se mover, falharão o alvo e ela terá um destino muito pior. Rúmia concorda e fecha os olhos. Enquanto os seus olhos estão fechados, ela ouve uma comoção e abre-os para ver os guardas caídos no chão. Quando as suas amarras são removidas, ela vira-se para descobrir que foi Glenn quem a salvou. Ela pergunta-lhe por que ele viria salvá-la, sabendo que ela não queria isso. Ele responde que o fez porque Sistine o teria repreendido com raiva se ele a abandonasse. Ele ajuda a perceber que se a rainha quisesse executá-la, teria de haver um julgamento primeiro. Enquanto eles estão a conversar, outro grupo de guardas entra para os prender. Glenn pega Rúmia e lança um feitiço para os teletransportar para um local seguro. Eles aterram num telhado e continuam a correr, esperando encontrar a rainha e falar com ela sobre tudo o que aconteceu. De repente, Glenn percebe que pode falar com a rainha sem realmente encontrá-la. Ele dirige-se a um quarto e ativa sua pulseira de contato para comunicar com Cecília. No entanto, para sua consternação, Cecília diz-lhe que não há nada que ela possa fazer ou dizer naquele momento. Ela fala em código, que ele tem dificuldade em entender, mas percebe que algo está errado. Ele tenta pensar numa maneira de encontrar a rainha, lembrando-se que ela está sempre rodeada por um grupo de soldados liderados por Zelos. Enquanto ele está a ponderar isso, uma porta abre-se e duas pessoas entram no quarto. Ele reconhece-os como Albert e Real. O episódio começa com a criada imperial a dizer algo chocante a Cecília que a fez ofegar. Ela revelou que o novo pendente que deu à rainha para substituir o medalhão usual estava amaldiçoado, e que a vida da rainha seria sacrificada para o benefício dos pesquisadores da sabedoria. Naquele momento, Zelos entra, mas não intervém.
A criada informa então Cecília que a única maneira de salvar a rainha é através de Glenn, e que isso deve acontecer ao nascer do sol. Enquanto isso, Rumia e Glenn ainda estão a lutar ferozmente, surpreendidos ao verem os magos da corte aparecerem. Ele faz o seu melhor para proteger Rumia, mas Real é implacável. Ela lança um feitiço que cria uma poderosa lâmina de energia e corre na direção dele para atacar. Glenn, incapaz de esquivar ou contra-atacar, usa um feitiço de espelho para refletir a magia dela de volta. Vendo a sua parceira no chão, Albert aproxima-se de Glenn, mencionando que já faz um tempo desde a última vez que o viram. Real recupera a consciência e recebe uma mensagem de Glenn para acalmar a sua dor do golpe. Rumia está confusa e pergunta quem eles são. Glenn apresenta-os. Albert, das Forças Especiais do Corpo de Magos da Corte Real. É o executor número 17, e Real é o número 7, a carruagem. Ele tranquiliza Rumia, dizendo que ambos podem ser confiáveis e que ela deve relaxar. Eles discutem um incidente na competição e como os guardas imperiais estão a observar a rainha. Albert menciona que eles estão a planear realizar uma operação para matar a antiga princesa. Glenn pergunta sobre Cecília, e Albert diz-lhe que ela ainda está no seu posto, mas não está envolvida em quaisquer conspirações, e não pode fazer nada sobre o ataque, mesmo que pudesse facilmente lidar com um ou dois dos guardas ofensores. Glenn está intrigado, tentando descobrir por que eles escolheram aquele momento para ir atrás de Rumia. Albert também está incerto, e Real sugere que, em vez de pensar muito, é melhor agir rapidamente, já que ela tem um plano que pode ajudar. Glenn pergunta qual é o plano, e ela solta a sua ideia usual, que envolve todos a atacar imprudentemente a cena. Depois de ouvir isso, Glenn aperta-lhe as orelhas de forma brincalhona e diz-lhe para parar de inventar planos ridículos o tempo todo. Quando Rumia o vê fazer isso, ela pensa que eles devem ser muito bons amigos, mas Glenn desvaloriza, admitindo que está apenas feliz por não ter que lutar contra eles. Ele então pede a ajuda deles, relembrando que Cecília mencionou algo sobre encontrar um caminho para a rainha. Albert questiona por que Glenn daria importância às suas palavras, já que poderiam ter sido impensadas. Glenn explica que Cecília era a executora número 21 e a melhor do seu tempo, então numa situação como a deles, ela não diria nada que não fosse uma dica para os ajudar na sua missão. Glenn acrescenta que se ignorarem a dica de Cecília, as coisas só vão piorar no seu posto, então é melhor trabalhar com a melhor opção disponível, e eles concordam. No recinto da competição, os alunos da turma 2 estão em pânico porque Glenn e Rumia estão desaparecidos. Albert e Real aproximam-se dos alunos e apresentam-se, dizendo-lhes para não se preocuparem e explicando que Glenn está numa situação difícil que o impede de se juntar a eles. Ele informa-os que, embora Glenn não possa ir, ele lhes enviou uma mensagem. Albert transmite a mensagem dizendo que irá temporariamente ocupar o lugar de Glenn. Tudo o que Glenn queria deles era que vencessem a competição. Sistine está prestes a resistir quando Real toca na sua mão e implora pela sua compreensão. Àquela curta distância, Sistine reconhece imediatamente quem eles são e diz ao resto da turma para seguir as ordens de Albert, enfatizando que não importava quem estava no comando. O que importava era o seu espírito de equipa. Ela lembra-os que se falharem, Glenn irá ridicularizá-los constantemente. Os alunos pensam em como isso seria irritante e decidem que preferem fazer o seu melhor para evitar tal situação. O comentador anuncia o início da próxima ronda da competição, afirmando que a turma 2 está a perder o seu ímpeto. Ao ouvir isso, Riley fica satisfeito, especialmente quando vê que Glenn está ausente, acreditando que a turma 2 irá falhar sem ele. Ele insta Seita, o seu aluno, a fazer um esforço e garantir que esmaguem a turma 2. Seita transforma-se num dragão magnífico, marcando muitos pontos. Ver o feito de Seita deixa Nibu ansiosa com seu próprio desempenho. Enquanto observa Seita com medo, Albert aproxima-se e conforta-a, como se sentisse os seus pensamentos. Ele tranquiliza-a, dizendo que acredita que ela trabalhou arduamente no seu desempenho, e lembra que tudo o que ela precisa de fazer agora é relaxar, pois o seu melhor esforço é tudo o que eles precisam. Ele diz-lhe que se ela fizer o seu melhor e ainda assim falhar, ele irá esmagar quem quer que tente culpá-la com os seus punhos de ferro. Isso conforta e traz Glenn à sua mente. Sentindo-se confiante, ela entra no ringue da competição enquanto a multidão aplaude, ansiosa para ver em que ela se irá transformar. Ela lança um feitiço que a transforma em Turks, um anjo sagrado. Esta bela performance rende-lhe uma pontuação ainda maior do que a de Seita. Enquanto isso, Glenn e Rumia ainda estão em fuga, à procura de uma saída para a sua situação atual. Zelos ordena às forças imperiais que se apressem e encontrem a princesa. Ele comanda-os a matá-la assim que a encontrarem. A competição atinge a sua ronda final, onde as equipas se enfrentam. Sistine é a última a competir contra um membro da equipa 1, e Albert promete-lhe um prêmio se ela vencer o duelo. Durante o primeiro ataque, Sistine leva um golpe que encoraja Henkel da turma 1 a esforçar-se mais e a derrotá-la. Enquanto ela luta para recuperar o equilíbrio, os seus colegas de equipa torcem por ela, lembrando-lhe que ela prometeu a Glenn, através de Albert, que garantiria que eles vencessem. Ela levanta-se sentindo-se fortalecida e usa os feitiços modificados que Glenn lhes tinha ensinado antes. A força do seu feitiço é demais para Henkel, derrubando-o no chão e fazendo de Sistine a vencedora daquela ronda. Com uma pontuação final de 200 a 195, a turma 2 vence a turma 1 e emerge como campeã da competição. Eles são então chamados para receber as suas medalhas e recompensas, com Albert e Real a dirigirem-se à rainha como os líderes da equipa vencedora. No entanto, eles não são os líderes oficiais, então há hesitação em conceder-lhes o prêmio. Para sua surpresa, Albert e Real, à frente deles, transformam-se revelando os seus verdadeiros eus como Glenn e Rumia.
Eles tinham trocado de forma antes de chegarem ao recinto da competição. A Guarda Imperial comanda que capturem Glenn e Rúmia imediatamente, mas Cecília intervém com uma barreira para os proteger dos soldados. Glenn diz à rainha sobre as ações perversas do seu guarda, que tentou matar Rúmia, e insta a pôr um fim a isso imediatamente. Os guardas informam-no que a morte de Rúmia é necessária para garantir o futuro do país, e insistem que a rainha deve explicar isso a Glenn. A rainha falando ordena que Rúmia seja executada, alegando que é a coisa certa a fazer, e expressa arrependimento por tê-la dado à luz. Rúmia fica magoada ao saber que esta é a decisão da sua mãe, e Glenn fica intrigado com o porquê de uma mãe querer que a sua filha inocente morra. Ele recorda que só via a rainha a usar o seu medalhão, e nota que o pendente que ela tem agora é novo. Ele sugere que ela o tire, mas ela recusa, fazendo-o perceber que o colar está amaldiçoado. Glenn corre para o guarda enquanto simultaneamente arranca o colar do pescoço da rainha. A rainha recupera os seus sentidos enquanto Glenn luta contra o soldado imperial. Glenn então explica as condições ligadas à maldição do colar. Não deve ser arrancado, revelado ou sujeito a um limite de tempo, ou o usuário morreria. O guarda imperial pergunta por que a rainha não morreu quando o colar foi arrancado. E Glenn esclarece que ativou a carta do tolo quando alcançou o colar para neutralizar a magia negra que o rodeava. Ele então diz à rainha para confessar honestamente o que sente pela filha. Lutando para encontrar as palavras certas, a rainha corre para Rúmia em lágrimas e abraça-a com força. Ela expressa o seu profundo arrependimento e alívio por a filha estar segura. Noutra cena, Albert discute os detalhes da sua missão com Real no Império Alonso. Ele menciona que foi enviado para investigar os movimentos da Guarda Imperial, que começaram a parecer suspeitos, e também para investigar os antecedentes de todos em redor da rainha. Com isso, ele confronta a criada imperial e pergunta por que ela tentou matar a princesa. Ela responde que a princesa está destinada à morte e lança um feitiço para se teletransportar, escapando do ataque mortal de Real. Eles notam que se a aia da rainha é uma traidora, então aqueles que pesquisam a sabedoria divina penetraram profundamente no cerne do Império. Glenn fica alarmado com esta revelação, enquanto Albert e Real se desculpam para planear contramedidas para quaisquer futuros ataques. A rainha prepara-se para partir e despede-se de Cecília, pedindo-lhe que tome bem conta de Rúmia, enquanto ela estiver fora. Enquanto Rúmia e Glenn caminham para casa, Rúmia pergunta como ele descobriu que a mãe dela não queria dizer o que disse quando estava a usar o colar. Ele diz-lhe que sabia o quanto a mãe dela a amava, e que ela o tinha contratado há 3 anos para vigiar, o que ele prometeu fazer. Ela agradece-lhe por cumprir a sua promessa e jura estar sempre ao lado dele em troca. Glenn avisa para ter cuidado com seu comportamento, pois os seus inimigos ainda não foram todos derrotados. Ele menciona que acabou de receber 3 meses de salário da sua aposta e é interrompido ao encontrar uma festa surpresa dos seus alunos. Eles celebram alegremente para marcar o sucesso de uma conquista. No entanto, ele descobre que eles gastaram demais na festa e faz um escândalo por isso. Com isso, o episódio chega ao fim. Na primeira cena, Glenn e Sistine estão a treinar no parque, mas Sistine já não aguenta o treino intenso. Glenn entende e diz-lhe que não é culpa dela. Ela tem sido realmente protegida toda a sua vida. Após o treino, Sistine partilha suas frustrações com Glenn, dizendo que esperava aprender novos feitiços ou aumentar o seu poder. Glenn explica que o treino é importante porque ajuda a construir as suas habilidades para atacar e defender em combate. Ele insiste que se Sistine quer proteger Rúmia, ela precisa de melhorar o seu poder. Glenn menciona que ele vai ensinar magia de nível militar, o que a assusta um pouco. O seu momento de hesitação sinaliza a Glenn que ela usará bem a magia. Sistine curva a cabeça e agradece a Glenn por a ter ensinado. No dia seguinte, na academia, Glenn está sentado junto à cascata com um aspecto exausto. Sistine e Rúmia aproximam-se, preocupadas com a sua saúde, mas ele desvaloriza para aliviar a preocupação delas. De repente, Riley ataca Glenn por trás com a sua espada gigantesca. O ataque apanha o desprevenido, mas felizmente ele consegue segurar a espada. Riley explica que é apenas a forma como cumprimentam os camaradas na guerra, algo que Albert lhe ensinou. O grupo descobre que Riley foi transferida para a sua escola. Ela declara que quer proteger Glenn, mas ele diz-lhe que ela deve proteger Rúmia. Riley insiste em protegê-lo, então Glenn levanta-a e abana-a de forma brincalhona como um bebê para lembrar da sua missão. Mais tarde, Glenn apresenta Riley à turma, e no início todos ficam entusiasmados com a sua fofura. No entanto, a sua estranheza amortece um pouco o entusiasmo. Alguém pergunta sobre a sua família, e verifica-se que Riley não tem família. Do fundo da sala, outro aluno pergunta-lhe sobre a sua relação com Glenn, e ela afirma ousadamente que ele é o seu tudo, o que surpreende a todos. Na cena seguinte, a turma pratica o feitiço mágico Shock Bolt para destruir um boneco. Sistine sobressai, destruindo o boneco com um só golpe enquanto os seus colegas a aplaudem. A seguir é a Riley, que tem dificuldade em usar Shock Bolt. Ela pergunta se pode usar outro feitiço, e quando Glenn concorda, ela usa um feitiço diferente e perigoso para destruir o boneco, fazendo com que todos na turma sintam medo dela. Após a sessão, é hora do recreio, e enquanto todos estão nos seus pequenos grupos, Riley senta-se sozinha. Rúmia e Sistine convidam-na, e ela concorda relutantemente. Ela avista uma tarte de morango na cafetaria e come-a ansiosamente. Mais tarde, na biblioteca da escola, Glenn conversa com Cecília. Ele questiona o que os militares estão a pensar, enviar Riley para a escola para a proteger, mas sente-se bem com isso porque a ajudará a interagir com os seus colegas.
Depois, os rapazes e raparigas da turma de Glenn estão a viajar em 2 carruagens separadas. Os rapazes sentem-se um pouco desanimados, mas Glenn deixa-os entusiasmados dando dicas sobre para onde vão. Eles chegam a um porto de navios onde os alunos procuram coisas para comprar. Glenn encontra Albert, que avisa sobre Rielle, mas Glenn insiste que ela já não é perigosa. Isso é passado. A turma embarca num dos navios que os leva para a ilha Cinéria. Glenn tem enjoo de movimento, mas decide aguentar porque está entusiasmado com a praia em Cineria e a oportunidade de ver as raparigas em fatos de banho. Mais tarde, os rapazes e raparigas divertem-se com os seus fatos de banho, enquanto Glenn lhes dá a oportunidade de se divertirem. Eles brincam e divertem-se muito até escurecer. À noite, os rapazes planeiam esgueirar-se para os quartos das raparigas, mas Glenn apanha-os. Ele diz-lhes para voltarem, mas os rapazes recusam e desafiam-no para um duelo. Eles divertem-se a lutar uns contra os outros. Lá em cima, na varanda dos quartos das raparigas, as raparigas observam os rapazes a lutar animadamente antes de entrarem para jogar jogos de tabuleiro. Glenn derrota facilmente todos os rapazes. Mais tarde, Glenn vai à praia para clarear a mente sob o céu aberto da meia-noite, juntamente com Rielle, Rumia e Sistine, que correm para o oceano e divertem-se a brincar na água. Glenn lembra-se do aviso de Albert, mas não encontra medo algum quando se trata de Rielle. As raparigas divertem-se e depois vão para a cama. Não muito depois, Glenn sai da praia para caminhar de volta para casa e encontra Rielle, que quer conversar. Glenn pergunta-lhe por que ela deixou o corpo de magos imperiais. Ela diz-lhe que, sem ele, sente que a vida não vale a pena ser vivida. Glenn quer que ela largue esse pensamento, mas Rielle fica visivelmente chateada porque quer protegê-lo e ele continua a recusar a sua proteção. Ela culpa as raparigas por não quererem a sua ajuda e foge a chorar enquanto Glenn observa. Na cena seguinte, um fogo arde enquanto fios passam pelas chamas. A cena muda então para um penhasco de montanha onde uma mulher assustadora, vestida de criada, diz que a sua organização está em Furitichou e a investigar o assunto. O homem informa-a que os preparativos para o amplificador foram feitos, o que os ajudará a alcançar o seu objetivo. O episódio começa com a turma de Glenn a caminhar por uma floresta. Sistine está preocupada com Rumia e Rielle porque ambas parecem exaustas. Rielle tropeça num ramo de árvore e Sistine e Rumia correm para ajudar, mas Rielle afasta a mão de Rumia, exclamando que odeia toda a gente e não quer que ninguém lhe toque. Rielle afasta-se deixando as raparigas preocupadas com um súbito acesso de raiva. Glenn tranquiliza-as, explicando que Rielle está num estado instável, razão pela qual se está a comportar assim. A turma chega a uma instalação de pesquisa branca, onde o professor os acolhe calorosamente e os leva a uma visita. Rumia e Sistine decidem dar algum espaço a Rielle, esperando que um pouco de separação a ajude a acalmar. Enquanto a visita continua, o professor fala sobre a alquimia branca, descrevendo-a como uma combinação de alquimia e magia branca, com o foco principal sendo a própria vida. Mais tarde, noutra sala, o professor mostra aos alunos animais estranhos em tubos e explica que os experimentos são feitos misturando várias plantas e animais para criar quimeras. A turma observa entusiasticamente essas criaturas incomuns à medida que a visita progride. Sistine partilha com Rumia a sua aspiração de se especializar em arqueologia mágica, apesar de a instalação estar a diminuir o seu entusiasmo. Rumia diz que quer seguir a beleza mágica, acreditando que é errado manipular a vida, pois isso poderia levar a consequências sombrias. Durante a sua discussão, Rumia menciona um projeto financiado pelo governo chamado Projeto Reviver a Vida, mas é interrompida pelo professor, que fica impressionado com seu conhecimento. Ele explica que o projeto Reviver a Vida envolve a criação de um corpo através da alquimia, usando o código genético, que é o código do indivíduo a ser revivido. O código astral é usado como memórias convertidas em dados que servem como ingredientes para reviver um humano. As raparigas veem isso não como uma verdadeira ressurreição, mas meramente partes de pessoas feitas em laboratório. O projeto tem alguns benefícios, mas requer sacrificar 3 vidas para reviver uma, razão pela qual a pesquisa sobre ele foi banida em vários centros. Há um rumor de que os pesquisadores da sabedoria divina roubaram e completaram essa pesquisa em segredo, sabe? Sistine pergunta ao professor se mais um ingrediente seria necessário. Ele responde que o único não mencionado antes é a magia original, que torna o processo bem mais suave quando usada por alguém. Após a discussão, a turma então segue para a vila. Sistine aproveita essa oportunidade para convidar Riel para se juntar a eles, mas Riel logo recusa e sai correndo. Enquanto ela vagueia pela cidade, ela expressa internamente seu ódio por Sistine e Rumia, as culpando por terem tirado Glenn dela. Ao mesmo tempo, num prédio no centro, Glenn diz às garotas para serem pacientes com a Riel, porque ela é só uma criança, e ele vai procurá-la, pois é seu professor. Na praia, Revel vê seu irmão perdido há muito tempo e fica animada, enquanto Albert observa da floresta. Albert tenta se afastar, mas se vê preso numa barreira de Eleanor Chalet. Ela promete a ele uma luz fervorosa, mas ele recusa e a ataca. Eleanor facilmente desvia dos golpes, e então, com suas roupas rasgadas e uma voz enlouquecida, ela grita e ergue um exército de mortos para lutar com Albert. Albert lança um campo elétrico e rapidamente se livra dos mortos. Eleanor cura suas feridas sem o menor esforço e diz a Albert que ele é bem mais forte do que ela esperava. De volta à mansão, Rumina e Sistine discutem os eventos com Riel e se perguntam o que a motiva de verdade.
Sistine mais tarde diz a Rumina que vai fazer compras de comida, já que as duas estão famintas e, sabe, de volta à praia, Riel não consegue acreditar que o irmão está bem ali na frente dela. Ele então compartilha suas lutas e como se livrar de Glenn lhes dará liberdade para o grupo deles. Riel hesita. Enquanto ela luta com os próprios sentimentos, Glenn chega e os separa. Glenn prepara-se para capturar o homem, mas Riel o esfaqueia pelas costas. Riel mata Glenn e diz ao corpo que ela vive por seu irmão. É isso. Enquanto isso, do outro lado da floresta, Albert e Eleanor continuam a lutar até que Eleanor de repente vai embora. Na cena seguinte, Sistine volta para casa animadamente com as compras do mercado. Ela entra em seu quarto e fica horrorizada ao ver Rumina esfaqueada por Revel. Riel diz a Sistine que Rumina ainda não morreu e que ela matou Glenn. Isso perturba Sistine, que luta para entender. Revel então declara que agora é sua inimiga e tenta arrastar o corpo de Rumina, que está inconsciente, para longe. Sistine ameaça lançar um feitiço em Riel, mas Riel não se assusta. Riel desafia Sistine a atirar, mas Sistine está paralisada pelo medo enquanto Riel pega Rumina para escapar. Sistine chora por sua incapacidade de atirar na Riel. Nesse momento, Albert carrega o corpo inerte de Glenn para dentro da casa. Quando ele acende a luz para examinar o corpo, Sistine grita de horror ao ver a grave lesão de Glenn. Albert a tranquiliza dizendo que Glenn está vivo, mesmo que por um triz. Sistine não consegue se conter e desaba em prantos pela dor emocional. Albert diz a ela que, se ela quiser salvar Glenn, precisa parar de chorar agora, porque eles precisam se concentrar em ajudá-lo. Sistine enxuga as lágrimas e pergunta a Albert o que ela deve fazer. Albert sugere usar o ritual de magia branca, que requer uma grande quantidade de mana, mas ele planeja se conectar com Sistine para acessar a mana dela também. Ele a instrui a fazer ressuscitação em Glenn. Ela hesita, mas no final ela o faz, enquanto Albert desenha círculos de magia. Em um lugar distante, Rumina acorda, amarrada, com as mãos algemadas e presas acima da cabeça. Ela vê Revel e descobre que Revel matou Glenn. O episódio então começa com Revel conversando com a Rumina, que está amarrada. Ela diz a ela que não queria matar o Glenn, mas sem seu irmão não sabe mais pelo que vive, de verdade. Glenn acorda e se encontra no quarto das garotas, todo enfaixado, com Sistine ao pé da cama, exausta de tanto tentar trazê-lo de volta à vida. Ele imediatamente pede a Albert para explicar o que aconteceu. Albert lembra Glenn do aviso anterior sobre Revel, e menciona a rede de espiões enviada para monitorar as escolas de alquimia branca. Glenn fica furioso porque Rumina teve que ser usada como isca, dizendo a Albert que não pode perdoá-lo por seguir essas ordens de seus superiores. Albert sugere uma abordagem implacável, dizendo que eliminará Riel se a encontrar, mas Glenn recusa, insistindo que vai mudar a mentalidade da Riel, não importa o que, mesmo que tenha que forçar por conta própria. Albert fica surpreso que Glenn possa dizer isso após também trair os próprios companheiros e fugir, mas ele o perdoa. Glenn agradece Sistine por sua gentileza enquanto ela dorme, sabe? E então ele e Albert correm para salvar a Rumina. Enquanto isso, no covil do vilão, Rumina grita de agonia enquanto seu poder é drenado pela máquina do vilão. O líder está emocionado e exalta o irmão de Riel por trazer Rumina para eles. Seu projeto maligno, Projeto Reviver a Vida, agora pode ser concluído, graças ao irmão de Riel. O líder está impressionado com a habilidade dele e diz a Rumina que ela deveria ser grata, porque ela os ajudará em nossa pesquisa. Ele argumenta que, embora ela pense que os pesquisadores da sabedoria divina são maus, a família real é bem pior. Eleanor o interrompe, dizendo que eles deveriam continuar o experimento. Ao fundo, Revel permanece quieta, o que faz o irmão dela ir verificar como ela está. Enquanto isso acontece, o grupo nota Glenn e Albert entrando em seu covil, e usam telas mágicas para vê-los. O líder não está preocupado, acreditando que suas criaturas cuidarão disso facilmente. Ele envia um leão quimera alado para atacá-los, mas Albert o derrota com um só golpe, frustrando o líder, já que foi muito fácil vencê-lo. Albert e Glenn continuam sua busca para salvar a Rumina, enquanto Albert explica que essas criaturas são quimeras, há muito tempo usadas para experimentos pelos militares. A cena muda brevemente para o dormitório feminino, onde Sistine está acordada, se perguntando se seu treinamento valeu a pena. Um grupo de garotas corre para o quarto dela, ansiosas e assustadas ao encontrá-lo bagunçado e manchado de sangue, sabe? Enquanto isso, Glenn e Albert enfrentam uma tartaruga quimera com uma carapaça de cristal. É um pouco mais difícil, mas eles conseguem derrotá-lo sem dificuldades. A derrota irrita o líder, que sai furioso, jurando acabar com a vida de Glenn. A próxima cena retorna ao hotel, onde a turma interroga a Sistine, mas ela não consegue dar muitos detalhes, além de mencionar que Glenn trará a Rumina e a Revel de volta. O grupo quer ir atrás do professor, por preocupação, mas Sistine os convence a confiar nas habilidades de Glenn e deixar tudo com ele. Glenn e Albert encontram o líder dos vilões, que alterou seu corpo. Glenn deixa Albert para cuidar disso. Riel é convencida pelo irmão a lutar contra Glenn, concordando que é sua razão de viver, sim. Glenn invade o quarto e confronta a Riel, tentando explicar que o irmão dela está morto, mas ela o ignora e ataca com sua arma, alegando que seu irmão é tudo para ela. Glenn pede a Riel para dizer o nome do irmão, mas ela luta para pensar e não se lembra. Glenn usa o controle de gravidade para prender a Revel, então derrota seu irmão, que acaba sendo uma farsa, e destrói a máquina.
Riel começa a recuperar algumas memórias antigas e se lembra que o nome de seu verdadeiro irmão era Sion. Ela se lembra que Sion era um membro arrependido do grupo de vilões, sim, e foi morto no laboratório por outro membro deles porque ele havia cumprido seu propósito para o grupo, entende? Glenn diz a Riel que ela foi criada nesses laboratórios usando vidas de pessoas, sabe? E ela é um produto da pesquisa de reviver a vida. Depois disso, o irmão falso a insulta, o que enfurece Glenn, mas ele não consegue acertar nenhum golpe. O irmão falso revela suas novas armas, garotas diferentes, que se parecem com a Riel, mas não têm emoções. Essas armas atacam Glenn e começam a dominá-lo, sim, mas com a ajuda de Riel, ele derrota as garotas, entende? Glenn espanca o irmão falso e o avisa para ficar longe de sua aluna. Enquanto isso, Albert continua lançando onda após onda de ataques, sabe, ao líder do grupo, queimando até virar pó, literalmente. O líder não consegue evitar de gritar de dor enquanto a força de Albert o domina por completo. Eventualmente o grupo retorna, e é um momento emocionante, sabe, enquanto as garotas choram ao se verem de alegria. Riel, em lágrimas, pede perdão, sabendo que machucou suas amigas, sim. Sistine facilmente a perdoa, feliz em ver Riel de volta ao normal, e a perdoa, e lhe dá um grande abraço nela. Depois, elas voltam para a praia, onde as crianças estão jogando vôlei, sabe? Enquanto se divertem, Glenn se senta com Albert discutindo o que é mais importante para eles. Glenn se sente satisfeito por ter cumprido seu desejo, sabe? De proteger a inocência e a alegria da sua turma enquanto os observa se divertir. Enquanto isso, em outro lugar distante, Eleanor está emocionada ao segurar uma gema contendo o ritual completo do projeto Reviver a Vida. O grupo ainda está na praia se divertindo, e uma bola cai perto de Glenn. Ele é convidado a participar, mas ele diz que não pode. Ele joga a bola de volta para a Sistine, e então Albert menciona que a Sistine se parece com a Sarah Silver. Na próxima cena, Eleanor se encontra em um mundo estranho, cercada por pilhas de rochas e um céu rosa, com as rochas cobertas por estranhas inscrições, sabe? Ela fala com seu grão-mestre perguntando o que fazer sobre aqueles da organização tentando ressuscitar a princesa Hermânia. O grão-mestre diz a ela para lidar com isso como ela achar melhor, sabe? Explicando que como cada pessoa escolhe viver definirá sua história no final. Enquanto isso, na casa da família da Sistine, as três garotas estão comendo, enquanto os pais de Sistine estão animados por vê-las. Eles perguntam a Riel o que ela pensa do Glenn, e ela o elogia, dizendo que tudo começa e termina com ele, sabe? Os pais de Sistine ficam satisfeitos, pensando que Glenn deve ser um ótimo sujeito, claro. Riel gosta da comida, comendo-a animadamente, sabe? Depois do jantar, no andar de cima da casa, as garotas estão juntas, e Riel se sente mal por suas ações, de verdade. Ela tenta se desculpar novamente, sentindo-se oprimida pela dor que causou às suas amigas. Sistine a abraça forte, tranquilizando-a de que está tudo bem, porque está no passado. Enquanto isso acontece, Revel começa a chorar e Rumina se junta a elas para um abraço em grupo, compartilhar seu desejo de continuar o trabalho do avô dela. Alfonia compartilha com ela um pensamento pessoal. Aqueles que alcançam algo são os tolos que continuam a avançar, enquanto aqueles que não alcançam são os sábios que param de progredir, entende? Depois disso, Alfonia deseja boa sorte a Sistine e vai embora. Sistine encontra o Glenn enquanto caminha pela biblioteca. Glenn pergunta se foi ela que o reviveu enquanto ele estava inconsciente, e Sistine cora, lembrando-se do beijo que compartilharam para trazê-lo de volta à vida, sabe? Como instrutor convidado, sabe? E afirma ser o noivo da Sistine também, sim. Leos menciona que ele e Sistine juraram seus futuros um ao outro, uma provocação a Sistine, chamando-a por nomes e alegando que ela tem sorte por causa disso, sabe? Isso leva a Sistine a retaliar com um feitiço mágico, claro. Na próxima cena, os líderes da escola ficam surpresos, sabe? Com a chegada de um professor de alto nível como Leos, enviado para ajudar, sim. Mas Alfonia está cética por algum motivo, claro. Mais tarde, Leos ministra uma aula sobre como aprimorar a qualidade da magia, sabe? Dizendo que suas lições os ajudarão a aumentar sua produção mágica, totalmente. Após sua palestra, a turma o aplaude, sabe? Glenn observa e, embora admita que a aula foi bem feita e educativa, se preocupa que ensinar muito a eles tenha desvantagens. Mesmo que agora sejam mais poderosos, não compreendem as consequências potenciais de sua magia, ainda. A habilidade de choque que eles conhecem, sabe? Poderia matar alguém, de verdade, mas as crianças só entendem que a magia existe e nada mais. Rumina ouve Glenn falando sozinho, mas o tranquiliza dizendo que ele ensinou bem a turma, sabe? Então nenhum de seus alunos deveria ser tolo, de jeito nenhum. Glenn zomba da Sistine novamente, que senta do outro lado da turma, sabe? Mas ela não consegue, sabe? Leos expressa o desejo de dar uma caminhada com ela, sim, e ela concorda. Lá fora, Leos relembra como o tempo passou tão rápido. Enquanto passeiam pelos arredores da academia, sabe? Eles falam sobre a infância deles. Eles não percebem Glenn, Rumina e Riel, que estão escondidos atrás das árvores e arbustos, ouvindo a conversa deles, de perto. Leos pede Sistine em casamento, mas ela diz a ele que não pode se casar por causa de uma promessa que fez ao seu avô quando era mais jovem. Uma promessa de desvendar o mistério do castelo celestial de Melgaleo, sabe? Ela quer alcançar isso e aprender mais magia antes de se casar. Leos, ouvindo seus pensamentos, sabe? Insiste que é impossível e sem sentido, claro, dizendo que uma vida gasta perseguindo isso só trará tristeza. Ele é vívulas, sabe? E pede a Sistine para apoiá-lo em sua pesquisa sobre magia militar, em vez disso, mas ela recusa novamente. A troca deles leva a Glenn a intervir em nome de Sistine, instando-a a seguir seu caminho porque ela é a personagem principal de sua própria história, claro. Leos exige que Glenn fique fora disso, sim, dizendo que não é da conta dele, mas Sistine rebate que é sim da conta de Glenn, porque eles juraram um ao outro, sabe? Glenn fica ousado e menciona que eles compartilharam uma cama na noite anterior, pegando a Sistine de surpresa, sabe? Fazendo-a arrastá-lo pra longe dali. Isso irrita Leos, que desafia o Glenn pra um duelo. Ele está animado com o duelo porque vencer significaria que ele poderia se casar com a Sistine e viver sem encargos, sabe? Ele também inclui a turma no
duelo, sabe? Dizendo que os treinará, já que a competição é baseada nas habilidades deles como instrutores de magia, claro. A turma se sente muito fraca pra competir, de verdade. Mas Glenn os encoraja, mesmo assim. À noite, Glenn está no bar com o Albert. Eles discutem os eventos do dia antes que Albert aborde o que realmente queria discutir. O pó do anjo foi contrabandeado para a cidade e ele não quer que o Glenn se envolva na investigação. O pensamento do anjo perturba ambos, acionando memórias ruins, sabe? Glenn deixa Albert e vai pra casa, lembrando-se de Sarah mais uma vez, claro. Enquanto isso, numa carruagem do outro lado da cidade, Leos está conversando com um homem de aparência suspeita, garantindo-lhe que tudo está indo como planejado. As duas turmas são informadas sobre os detalhes do duelo, sabe, por Halle. Ele se sente envergonhado do Glenn, que está usando o treinamento de sua nobre academia para lutar por uma mulher, entende? Halle pede a Leos para colocar o Glenn nos eixos porque ele o tem em alta estima, sim. Leos concorda, jurando fazer o Glenn pagar. Ele se aproxima da Sistine e a tranquiliza para não se preocupar, prometendo dar o seu melhor para ganhar a mão dela, claro. Esse gesto romântico eleva o ânimo de toda a turma, sabe? E contrasta fortemente com a intenção do Glenn de se casar por riqueza. Vários colegas de classe percebem isso, sabe? E um colega pergunta a Sistine com quem ela gostaria de se casar. Sistine secretamente prefere o Glenn, mas é muito tímida para admitir, claro, fazendo com que ela se retire e fuja dali. Logo depois, o duelo começa com um alto sinal que indica o início. A turma 4, a turma de Leos, se destaca no início, sabe? Atingindo vários membros da turma 2, que é a turma de Glenn. A turma 4 é esperada para vencer, claro, e eles projetam confiança com seu poder e precisão totalmente muito superior à turma 2, sabe? Leos nos ensinou uma estratégia sólida para o combate moderno de magos, sabe? Conhecida como tática de célula de 3 homens. Um atacante na linha de frente, um defensor e suporte traseiro, que se adapta à situação enquanto ajuda os combatentes da linha de frente à distância. Essa abordagem permite que todos se concentrem em seus papéis especializados, sabe? Aumentando sua eficácia, claro. Leos faz sua jogada no campo de batalha, implantando mais tropas que a turma 2 em cada área para eliminar cada unidade, entende? Todos acreditam que a turma 4 deveria vencer, sim, graças à sua magia superior, números e táticas excepcionais de Leos, sabe? Mas a turma 2 oferece uma luta surpreendente, mesmo assim. Anteriormente, Glenn havia dito à turma 2 que eles não seriam capazes de executar a tática de célula de 3 homens, mas ele tinha outra estratégia pronta para eles. Eles formam células de 2 homens para contra-atacar as de 3, e o plano parece estar funcionando, sabe? Observando isso, Leos instrui sua turma a criar distância e mudar para tiro de longa distância das colinas. No entanto, quando ele verifica um dos seus grupos, descobre que eles foram dominados por alguns da turma 2, sabe? Ele diz ao seu grupo para recuar para a floresta, mas eles encontram Glenn, que arma armadilhas para pegar membros da turma 4, entende? Essa tática sorrateira muda a batalha, sabe? De volta a favor da turma 2, de novo. Testemunhando suas ações, Sistine se sente tola por gostar do Glenn, enquanto ele ri, enquanto a turma 4 tenta escapar dele e da sua turma. Apesar do caos, a batalha termina em empate, sabe? Já que não conclui dentro do tempo limite permitido. Glenn congratula sua turma por conseguir se manter, sabe? Contra a turma 4, enquanto Leos critica sua turma por não conseguir acabar com a turma 2. Glenn pede a Leos para pegar leve com eles, sabe? O que irrita Leos, levando-o a desafiar o Glenn de novo. Eles marcam a revanche para a próxima manhã, cedo. Essa altercação incomoda a Sistine, mas o que mais a irrita é que Glenn parece querer se casar com ela só por dinheiro, sabe? Eventualmente, Sistine dá um tapa no Glenn e vai embora enquanto o resto da turma segue para as carruagens. Numa carruagem na volta, Rumina conversa com a Sistine e explica que Glenn não é o tipo de pessoa que duela com alguém só por dinheiro, não. Ela encoraja Sistine a ter uma conversa individual com Glenn para entender o que motiva suas ações, de verdade. A próxima cena acontece num beco escuro na cidade, onde Albert e alguns outros homens avistam um viciado em drogas conhecido como Anjo, sabe? Marcando este como o 5º caso que eles encontraram, claro. Não muito longe, Leos está furioso porque perdeu para o Glenn, mas ele está animado com a chance de lutar contra ele novamente, no dia seguinte, convencido de que o Glenn não tem chance numa batalha 1 contra 1 mesmo. Ele então revela seu verdadeiro motivo para querer a mão de Sistine em casamento, entende? Ele quer que a família principal, Clydes, obtenha controle total sobre a família Branch, sabe? E garanta sua posição como o próximo líder da família. Naquela noite, Glenn está fazendo planos para a próxima luta, sabe? Quando Sistine o confronta perguntando por que ele quer esse duelo. Glenn hesitantemente admite a verdade, sabe? Ela o lembra de Sarah, uma velha amiga que apoiou seu sonho de se tornar um mago, entende? Mas ele tolamente a deixou morrer, sabe? Após a morte dela, ele desistiu de tudo, incluindo seu sonho de ser um mago, de verdade, e acabou se isolando totalmente. Glenn está incerto sobre sua motivação, entende? Ele pensa que pode estar esperando o sucesso da Sistine, ou tentando fazer as pazes por Sarah, protegendo o sonho da Sistine. Ele está com raiva porque Leos menosprezou as ambições dela, tentando derrubá-la, e ele não conseguiu conter sua raiva de jeito nenhum. Sistine menciona que pode haver alguma verdade no que Leos disse sobre o sonho dela, sabe? Quanto mais ela estuda magia, mais ela sente que pode perder o ânimo, de verdade. No entanto, se houver pelo menos uma pessoa que a apoie, sabe, ela continuará lutando por esse sonho sim. Glenn fica um tanto arrogante e ri, dizendo a Sistine que seu dever como professor é apoiar os sonhos dos seus alunos. Leos então invade e desenterra algo do passado de Glenn que o perturba na hora. Glenn manda Leos ir embora, mas ele o ignora, dizendo que Glenn não tem o direito de viver na luz, assim como faz com sua consciência pesada. Leos prossegue, afirmando que as habilidades de Glenn seriam melhores em outro lugar, revelando-o como ex-membro das Forças Especiais Zero do Corpo Imperial de Magos, os chamados invasores do louco Glenn. Glenn então, de saco cheio, ataca Leos, que rapidamente o domina, usando habilidades muito parecidas com as de um mago imperial.
Ele também emprega uma técnica chamada tulpa, que Sistine logo reconhece. Ela permite que ele manifeste sua imaginação diretamente na realidade, criando espíritos artificiais, demônios, até deuses. Os tulpas golpeiam Glenn sem parar, já que não é um feitiço comum, mas sim uma imaginação intensificada em estado de transe. A habilidade de Glenn, o mundo do louco, e não consegue detê-lo. Derrotado, Glenn se afasta. Sistine tenta segui-lo, mas Leos a segura quando ela pede para ser solta. Ele então revela sua verdadeira natureza e age agressivamente com Sistine, dizendo para ela calar a boca ou ele a fará desaparecer. Isso assusta Sistine, mas Leos não se detém por aí. Ele a chantageia usando a verdadeira identidade e os poderes de Rumia, tentando assim forçá-la a se casar com ele. Ele chega a ameaçar expor a identidade de Rel, o que aterroriza Sistine, que só esperava que Glenn viesse ao seu resgate. No dia seguinte, Glenn não comparece à luta e jamais retorna às aulas ou à academia. Na varanda do dormitório das garotas, Sistine se recorda de como foi pressionada a aceitar a proposta de Leos. Ela lembra o jeito perverso e desrespeitoso com que ele falou com ela, chegando até a chamá-la de vadia. Na manhã seguinte, uma colega se preocupa com Sistine e questiona por que ela abandonou seu sonho. Tenta conversar com ela, mas Sistine minimiza seus próprios sonhos, insistindo que é o que é e que ela está de fato feliz. A colega tenta continuar a interação, mas Leos a interrompe, pedindo a Sistine que o acompanhe para uma reunião em outro lugar. Enquanto se afastam, Ryo sente uma onda de raiva por Leos, sem conseguir de forma alguma entender o motivo. Ela tenta confrontá-lo, mas é impedida por Rumia, que lhe pede para esperar mais um pouco. Rumia havia tentado falar com Sistine na noite anterior, querendo chegar ao fundo da questão, mas Sistine insistiu que a deixassem em paz, alegando que nada, absolutamente nada, estava errado. Rumia logo contou tudo a Glenn enquanto chorava, mas Glenn disse para ela se acalmar e deixar tudo em suas mãos, antes de desaparecer de vez. Ela então encoraja Rael a ter fé em Glenn. Uma semana mais tarde, chega o dia do casamento de Sistine. Ela está vestida com um lindo vestido branco. Sistine tranquiliza suas amigas para que não se preocupem, pedindo que relaxem e procurem seus lugares para a cerimônia. Depois de afastá-las, ela começa a chorar, completamente oprimida pelo pensamento de ter que se casar com Leos. O casal segue para a capela e realiza os ritos matrimoniais, ambos dizendo sim, tornando-se marido e mulher. Mas no instante em que estão para se beijar, Glenn surge e vem ao socorro de Sistine. Ele usa uma névoa densa para distrair a todos e então tira Sistine de dentro da catedral. Glenn diz a Sistine que percebeu a chantagem de Lewis e que essa era sua única forma de resgatá-la, pois ele sentiu que teria perdido o duelo se não tivesse lutado com seriedade. Por isso, ele elaborou um plano bem astuto para se manter em plena forma. Glenn ainda acredita que Lewis faz tudo isso por amar Sistine, mas ela insiste que não é verdade. Ela já viu suas verdadeiras cores. Agora, criaturas como zumbis estão se aproximando, cercando a todos, até mesmo os que estão na capela, que precisam fugir rapidamente. Glenn diz a Sistine para correr enquanto ele as contém. Os dois escapam, enquanto as criaturas semelhantes a zumbis continuam a persegui-la. Ele se lembra da morte de Sarah e de como isso se assemelha muito à situação atual. Ele suspeita que Leos esteja por trás disso enquanto luta para salvar a vida de Sistine. Enquanto continuam a correr, eles encontram Leos mais uma vez, mas a figura revela que não é Leos, e sim o antigo executor do Corpo Imperial de Magos, Eleven, Justice Jadis Lowen. Ele desfaz a magia e, então, mostra seu verdadeiro rosto. Ele lhes diz que Leos foi morto logo após a Batalha dos Magos. Glenn insiste para Sistine correr, para que ele possa enfrentar Jadis sozinho. Tudo, na verdade, foi armado por Jadis para confrontar Glenn diretamente. É um esquema que ele executa anualmente, para eliminar magos poderosos e tomar os registros akáshicos. Os registros akáshicos detêm o poder de governar os próprios princípios deste mundo, concedendo a quem os detém direitos absolutos. Para obtê-los, Jadis precisa derrotar o mais forte. Não se trata de vingança, mas sim de um desafio de Jadis para Glenn. Jadis cria criaturas imaginárias para atacar Glenn, que tenta, por sua vez, defender-se com sua arma mágica. Ele se esconde e usa suas armas e habilidades para tentar derrotar Jadis, mas Jadis o contra-ataca a cada passo, rindo, enquanto domina Glenn com suas criaturas. Eles atiram um laser em Glenn, enfraquecendo-o, mas antes que possam desferir o golpe fatal, Sistine usa sua magia do vento para atingir Jadis. Glenn pergunta a Sistine por que ela não fugiu, e ela lhe diz que ele não pertence ao mundo de mortes, mas que ela acredita que ele pertence ao mundo deles. Glenn a faz formar uma dupla, e eles atacam Jadis juntos. Jadis fica irritado com a interferência de Sistine, enquanto ela ajuda Glenn, o que permite a ele dominar Jadis de imediato, que é pego de surpresa pela habilidade de Sistine, e conjura um ser imaginário gigantesco. No entanto, antes que ele se forme por completo, Sistine atira contra ele, dando a Glenn mais uma chance de desferir um soco poderoso. Esse soco arremessa Jadis através das paredes, causando uma grande destruição. Depois Jadis se deita e admite a derrota, reconhecendo que foi a ajuda de Sistine que fez Glenn vencer. Glenn checa Sistine, que esgotou toda a sua mana e está com a respiração ofegante. Nesse momento, Jadis escapa, mas avisa Glenn que este império precisa ser destruído, pois foi construído com intenções realmente maléficas. Ele promete que irá derrotar Glenn quando se encontrarem novamente antes de desaparecer no céu. Enquanto ele parte, Glenn o chama de bastardo e grita para que ele nunca mais mostre a sua cara. Sistine não consegue mais andar, então Glenn a carrega nas costas. Quando eles se levantam, toda a classe surge correndo, sorrindo ao vê-los ali. Glenn pergunta a Sistine se a turma ainda o aceitará como professor, e ela responde que sim, com certeza.
Na cena seguinte, Glenn está com Albert e alguns outros homens, desculpando-se por ter deixado Jadis escapar. Albert diz a ele que está tudo bem, pois na verdade nunca pediu a ajuda de Glenn com aquilo. Ainda assim, Glenn está muito chateado, especialmente com o comentário de Jadis sobre os registros akáshicos, que supostamente concedem o poder de controlar os próprios princípios do mundo inteiro. A ideia de Jadis tentando colocar as mãos nisso assusta Glenn. Lá embaixo, no labirinto subterrâneo da cidade, Eleanor está ao lado de uma tabuleta encantada, pensando se a porta que ela tanto busca estaria logo ali na frente. Pela manhã, Glenn caminha pelos corredores da academia, feliz, e encontra alguns professores, provocando alguns deles de brincadeira. No final do corredor, ele encontra Celica, que lhe diz que planeja explorar o labirinto subterrâneo por completo, pois sente que é algo que ela precisa fazer lá. Ela pede a Glenn para contar com sua ajuda enquanto ele se dirige à aula, relembrando seu passado e as coisas que ele quer proteger, tudo aquilo que o permite sempre se levantar.